Olá pessoal, aqui Simone do site Paulo Afonso tem mais uma vez trazendo uma entrevista para vocês e hoje nós estamos aqui com o Diego. Diego, nascido em Paulo Afonso, no dia 31 de dezembro, nasceu na virada do ano, um jovem hoje com 29 aninhos, saiu de Paulo Afonso para Salvador aos 12 anos para jogar no infantil do Vitória. Aos 14 anos ele foi para São Paulo jogar no juvenil do Atlético de Sorocaba. Depois, aos 16 anos, ele foi para o Rio, jogou no juvenil do Portuguesa, da Ilha do Governador, e depois jogou no Cabo Friense. Talentoso, teve o seu passe comprado por um time da Bélgica, o Liège Royal, onde jogou por 9 meses e recebeu um convite para jogar em Portugal. Ele já está em Portugal há 9 anos, está passando férias aqui no Brasil, matando a saudade da família, e ao voltar para Portugal, ele já começa no time novo, União Desportivo Recreio de Lisboa. Diego, muito obrigada por essa entrevista. Isso. É bom demais ter você aqui em Paulo Afonso. E vamos saber um pouco mais dessa sua história de vencedor, né? Tenho certeza que muitos jovens que hoje estão em escolinhas de futsal, de futebol aqui em Paulo Afonso, vão ter você como uma inspiração, né? Conta um pouco mais da tua história, Diego. Olá pessoal, obrigado pela oportunidade, pelo convite. Como bem você disse, não é fácil, principalmente aqui em Paulo Afonso. Paulo Afonso é uma cidade que tem talento de diversas áreas, principalmente no esporte. Além do incentivo, o Paulo Afonso sempre teve muitos bons jogadores. Tentar e chegar não é fácil. Eu comecei jogando aqui nas escolinhas, no Centro Social Urbano, no bairro Tancredo Neves, onde tinha um projeto muito bonito mesmo, dezenas de crianças, todos com o mesmo intuito, com o mesmo sonho. Mas o futebol é um funil, você começa ele com muita gente, vai funilando, e são alguns fatores que vão fazendo que você conquiste suas metas, seus objetivos. Eu sempre fui muito focado, além do talento, tive muita força de vontade, sempre fui muito focado, sempre fui muito certo no que eu realmente queria. Porque dizer que joga é bom e jogar fora é bom, mas a saudade é complicado. Você ter seus amigos, aqui a família, e de repente ter que habituar-se a uma nova maneira de viver, no meu caso uma nova cultura, já passei por alguns países, não é tão fácil. É bonito para alguém dizer, olha, mora aqui ou mora ali é bom, mas eu tenho que deixar aqui minha família, que eu amo tanto, eu venho sempre aqui vê-los, tenho que deixar meus amigos, mesmo aqueles amigos de escola, amigos mesmo, você abdicar disso para ir atrás de um sonho. Eu sempre fui muito focado, muito persistente, enquanto muitos talentosos desistiram, eu sempre tive aquela força de vontade, sempre de querer mais, sempre procurar melhorar. A disciplina é uma coisa que é ponderante hoje em dia para você conseguir algo. Eu acho que hoje em dia já não se vê muitos jogadores bad boys, você vai ver mais jogadores mais aplicados, porque a educação já começa na escola, né? Se você é um bom filho, se você é um bom aluno, você tem talento, você vai ser um bom jogador. E é uma coisa que acho primordial nisso. E onde tudo começou? Onde foi que você começou a jogar bola? Eu jogava no Centro Social Urbano, no CSU, e sempre tínhamos os torneios aqui em Paulo Afonso. Tinha a Supercopa, acho que era em dezembro, um projeto muito bom, trazia muitos times de fora, e trazendo o time de fora, trazia olheiros, vinha bastante olheiros para cá, e uma Copa na altura bem prestigiada. E a gente dali foi expandindo, começamos jogando, e convites aqui, convites ali, você vai melhorando, aprimorando, mas eu particularmente comecei jogando mesmo no BTN, no projeto lá do CSU. Ok, depois você jogou lá até os 12 anos? Eu joguei lá quando surgiu o convite para ir para Salvador. Era para ir para um clube de empresário, ele reunia alguns jogadores lá em Salvador e selecionava. Minha mãe confiou, permitiu que eu fosse para lá, fiquei um tempo treinando com eles no time desses empresários. E do time de lá surgiu os convites, uns jogadores iam para alguns clubes e outros
você ia meio treinando entre eles, se preparando ainda mais, tanto fisicamente como alimentação é uma coisa primordial, você está bem alimentado, e a parte mais psicológica. Aí daí eu fui encaminhado, fui pro Vitória, fiquei um tempo lá no infantil, daí eu fui para São Paulo. Ok. E lá em São Paulo, como é que foi esse começo lá? Lá em São Paulo, no meu caso também não foi muito fácil, pelo fato de eu não ter parente nenhum em São Paulo. Hoje em dia é difícil, né? Não ter parente em São Paulo. Eu não tinha parente nenhum lá. E mesmo assim também minha mãe teve a confiança, permitiu que eu fosse para lá. E lá tive algumas conquistas pessoais muito... Fiz teste no Corinthians, fui fazer teste no Palmeiras, teve que ter um tempo no Palmeiras. Foi daí que um senhor, que até treinava no Palmeiras, que me disse, falou assim, olha, no Atlético Sorocaba, você gostaria de contar com você lá. Aí fui para a cidade de Sorocaba, interior, fiquei jogando no Atlético Sorocaba, era um time ali, um time novo. E eles tinham uma proposta boa, um projeto interessante, aceitei e fiquei muito feliz em fazer parte desse lado do projeto do Atlético. Daí segui diretamente para o Rio de Janeiro. Ok, tudo sempre, alguém via você jogando, percebia seu talento e te fazia o convite. Sim, ele fazia um convite, falava com o meu representante na altura e ele achava até boa eu ir para esses clubes. A gente conversava, via que era melhor para mim, melhor para ele também. E seguia. Muita gente, às vezes, tem gente que prefere ser fiel ali à camisa e jogar 10, 15 anos e tá sempre. No meu ponto de vista, eu optei mesmo por dar uma melhorinha para mim, eu ia. Perfeitamente. Mas o que você usava como referência para aceitar essa troca? Não era o salário, tinha alguma outra questão? Eu quando saí de Paulo Afonso, como muitas crianças aqui devem ter, acho que entendem, meu sonho era ter a carteira de trabalho, atleta profissional, ser um atleta, um jogador profissional, ser uma pessoa. O meu primeiro objetivo era traçar metas, eu falei assim, meu primeiro objetivo é ser um profissional no futebol, ser atleta profissional, ter a carteira lá na carteira de trabalho. E quando foi para ir para Cabo Friense, para a Portuguesa, foi dito, olha, você tem 17 anos, vai jogar Copa São Paulo, futebol, e a seguir a gente vai profissionalizar tudo. Como achei vantagem, eu optei e não me arrependi não, fiquei muito feliz mesmo em ter ido. Aí o primeiro time no Rio foi justamente o Cabo Friense. Foi Cabo Friense. Ok. E depois? Aí depois eu tive um outro projeto, que era a Portuguesa, da Ilha do Governador, queria um time bom para subir de divisão. E nesse eu conheci um empresário no Rio de Janeiro, que me ajudou muito mesmo. E disse, olha, o projeto é bom, o time é bom, vocês têm tudo para ter êxito nesse projeto, eles vão subir para a primeira divisão e se fosse eu optava por ir. Mais uma vez eu optei por ir e também não me arrependo. Conheci muito boas pessoas lá, fui muito bem tratado. Adorei essa passagem no Rio de Janeiro. Que bom, que bom. Aí lá no Rio, quando você estava jogando, nesse segundo time, tinha um olheiro de um time da Europa. Tinha lá, como era um time... No Rio de Janeiro tem muito time... São times hoje em dia dizem de empresários. Você está jogando ali, se algum time interessar, conversa com ele, se achar bom, vai. E eu estava disputando, acabou uma partida, o senhor me chamou, falou que achou interessante a maneira como eu jogava, a alegria que eu trazia jogando futebol e se eu não tinha interesse de jogar fora. Que ele tinha filmado alguns jogos meus e um dos sócios dele achou interessante de me levar para a Bélgica. Eu fiquei assim meio com o pé atrás, eles me mandaram um contrato, tudo direitinho, tudo bem explicado. E eu, mais uma vez, arrisquei. Você já tinha quantos anos? Eu tinha 18. 18. Fora do Brasil? Foi 18 anos. Fui para a Bélgica, desci em Bruxelas. Cheguei na Bélgica, estava fazendo menos 6 graus. Eu habituado com um calorzão aqui. Chegar com menos 6 graus não é fácil. Jogar ali neve, cultura, idioma, é muito complicado. Mesmo assim, eu não vi isso como obstáculo. Eu falava assim, não, eu vou conseguir.
E você falava outra língua? Lá, quando eu cheguei lá, eu só compreendia bem o espanhol, não falava o idioma. E lá eles não falavam nem francês nem alemão. O idioma deles lá era um dialeto local até chamado flamengo. Aí eu aprendi as coisas básicas, onde é dizer sim, dizer não, obrigado, com licença. E as coisas assim mais básicas. E fui aprendendo a falar, mas lá eu falava só inglês com eles. Ok. E aí você ficou na Bélgica durante 9 meses? 9 meses. Certo. Aí outra pessoa percebeu o teu talento. Como não tive acordo salarial com eles, com o meu representante, que tinha me levado para lá, não houve esse acordo mesmo. O clube queria muito que eu ficasse lá, mas não havia meios por causa da divergência das duas partes. Foi daí que um ex-jogador de futebol lá em Portugal gostava muito de mim e disse: olha, lá em Portugal você conseguia bem, vou lhe dar aqui um contato, você vá você mesmo, procure essas pessoas que vão lhe ajudar. E graças a Deus essas pessoas foram pessoas do bem, não foram pessoas que tiveram má fé comigo, não. No momento que eu estive lá, eles já sempre me deram aquela atenção. Aí, por isso estou lá, 9 anos e espero ficar muito mais tempo. Passei lá por diversos clubes, fui fazer treinamentos, estágio no Benfica, que é um dos melhores clubes de Portugal. Fiz estágio, fiz treinamento. Vi jogadores lá que habituavam a ver aqui na televisão. E estava assim ao meu lado, lá no balneário, a se equipar junto comigo. Fiz estágio lá, devido a não ter nacionalidade europeia na altura. Lá só podia ter estrangeiros. Eles não ficaram comigo, mas me indicaram para outros clubes. Daí eu fui para o Alverca, fiquei um tempo no Alverca. Foi o time onde o Deco saiu. O Deco saiu do Alverca para o Porto, para ser um dos melhores jogadores do mundo, o Deco. Daí do Alverca fui para Oliveirense, uma cidadezinha no norte. Joguei um tempo na Oliveirense. Aí tive uns outros projetos mais ambiciosos, daí gostava mesmo do país. Quis ficar por lá, tive propostas boas, aí fui passando pro time. Tive um time que me acolheu, não tive só momentos bons, tive momentos maus também, tive uma lesão lá. E teve um clube que me abriu as portas, foi o Sport Clube de Frielas. Eu penso que eu tenho um carinho enorme por eles, porque desde funcionários a sócios, a jogadores, todo mundo sempre me tratou de uma forma incrível mesmo, deles sou muito, muito, muito feliz. E muita gente me disse que eu dei um passo atrás, mas não, eu acho que eu dei uma frente, porque ali eu cresci muito. Esporte Clube de Frielas, onde eu for, eu vou levá-los comigo, porque realmente tive 3 anos ali com muito intenso, muito bons comigo, foi resultados bons, subida de divisão, momentos bons, maravilhosos mesmo. E agora, infelizmente, o ciclo também acaba, né? Então eu tô deixando eles. Eu acabei de assinar agora aqui com um clube que é o União Esportiva do Recreio, que fica na Vila Nova da Rainha, ao redor de Lisboa. Um clube, uma projeção muito boa para jogadores, um projeto bem ambicioso esse ano de subida de divisão, na qual, quando foi me feito o convite, não hesitei em aceitar, porque gosto desses desafios, para mim faz bem. E espero que esse ano agora possa ser bem próspero para mim. Diego, e quais são os seus projetos para esse segundo semestre de 2015? O segundo semestre de 2015, para mim, vai tá começado. O campeonato lá começa agora em agosto. E o ano, pelo fato de lá ser verão na Europa, os campeonatos começam agora. Setembro, se eu não me engano, setembro é o primeiro, já começa mesmo o campeonato. E durante esse ano, ou essa época, tenho um convite e com a ideia de poder dar o meu melhor, continuar mesmo me dedicando para ver se a gente consegue o objetivo que é ser campeão. Pelo menos esse ano mesmo, o meu objetivo é ser campeão lá. E pessoalmente, concluir. Esse ano concluo minha faculdade, estou lá a fazer, que é muito importante estudar. Muito Faculdade importante. de quê? Fisioterapia. E estou com meus principais objetivos agora no momento vai começar bem o campeonato, deve evitar lesões e ser campeão, ser com um time bom para ser campeão. Uma curiosidade, qual a posição que você joga? Se eu vou tentar explicar de uma forma, é que lá os sistemas são diferentes. O sistema europeu joga ainda com tempo, com alas, como se fossem pontas.
fala no 4-3-3. Lá eu estou jogando uma posição que é chamada posição número 10. Faço muito posição 8. Aqui no Brasil seria meia esquerda ou meia direita. Mas lá atuo mais jogando de meia esquerda. Mas porque tem uma coisa engraçada, que lá a criatividade eles entregam aos brasileiros. Eles falam, olha, a criatividade entregamos aos brasileiros. A correria, a velocidade a gente entrega aos africanos. Tem um jogador africano lá. E aquele jogador mais que chega mais, que é mais ali, ele deixa mesmo com o pessoal europeu, com os portugueses. Eu já passei por alguns clubes lá e eles dizem isso. O clube tem que ter sempre brasileiro e africano, que é o brasileiro pensa e os africanos correm. E a gente segura lá atrás. Mas não que os brasileiros não saibam defender, eles saibam, mas é uma forma de pensar. E o fato de chegar lá, quando vê um brasileiro jogar, já pensa que vai ser lá ali algo criativo, uma jogada de efeito, uma jogada assim bem trabalhada. Ok. E a seleção brasileira? A seleção brasileira é uma coisa muito complicada em termos de... Deve ser o sonho de qualquer jogador vestir a camisa da seleção brasileira, claro. Deve ser um ápice para a vida de uma pessoa. Só que são muitos jogadores de alto nível, de excelente perfeição para acontecer. Só em Portugal, 60% de jogadores que estão lá são brasileiros. É mais do que o povo nativo, que os portugueses. E mesmo assim, da seleção brasileira, você não vê ninguém da seleção que joga em Portugal. É muito... Mas eu amo, daria tudo para vestir a camisa da seleção brasileira. Onde quer que eu vá, eu levo sempre a minha bandeira do Brasil. Onde quer que eu vá, eu estou na neve, estou com a bandeira do Brasil, estou nos pontos turísticos, estou com a bandeira do Brasil. Entro em campo, primeiro jogo do campeonato, o time é apresentado, eu entro com a bandeira do Brasil. Tenho muito orgulho de ser brasileiro, de ser nordestino, de ser baiano e de ser bolafonsino. Gente, olha que lindo, veste a camisa mesmo, hein? Isso. Muito bem. Diego, deixa eu te perguntar, e assim, eu sei que já faz um ano, né, mas ainda está muito forte porque aconteceu no Brasil, né? Como é que você estava no Brasil na época da Copa do Mundo? Não, estava em Portugal. Estava lá, acompanhou os jogos? Acompanhei, como todo brasileiro, com a esperança, com fanático ali a torcer, mas foi decepcionante a forma como saímos, decepcionante, mesmo independente das escolhas que foram feitas, que todo mundo teve lá, estava querendo contribuir, a forma como saímos foi decepcionante. Fiquei muito decepcionado com a seleção brasileira no Mundial aqui no Brasil. Esperava mais, muito mais mesmo. E quase um ano depois veio a Copa América, né, que também esperava-se um resultado diferente, né, e novamente não chegamos lá. O futebol, falando agora mais ou menos globalmente, eu acho que está muito nivelado. Está ali naquela... Eu acho que já deve estar chegando um ponto que o fato de você querer mais já é um ponto que já lhe leva numa situação. Porque enquanto o Brasil entra em campo como favorito e achar que é melhor, e a outra equipe estiver ali a correr e ali a se dedicar e a se empenhar, vai acontecer o que vem acontecendo, porque o futebol está muito nivelado. Você vê muito agora até no futebol de praia. Nós criamos o desporto, somos os melhores de futebol de praia, mas a gente é o segundo ano que a gente perde para a Rússia. Como é que perde um time que nem praia tem? Ou seja, os russos se dedicaram, se aplicaram, vão treinar em alta temperatura para se adequar àquilo, porque o futebol está muito nivelado. Você vê agora o Chile ganhando da Argentina, que para mim é um dos melhores times das seleções do mundo. Portugal tem uma seleção esplêndida, com o melhor jogador do mundo, com o Cristiano Ronaldo, e não consegue ganhar um campeonato de expressão. O futebol está muito nivelado. Enquanto a gente ainda achar que a camisa contribui, se você não suar, então me sinto decepcionado com a seleção brasileira. Sim. Diego, e logo após, ali nas mediações da Copa América, alguns dias depois, saíram muitos comentários dizendo que isso estava ligado à questão do salário, né? Que na verdade o foco seria o quanto eles ganham e por isso eles estariam ganhando mais e jogando menos, né? Você acha que isso tem alguma relação? É complicado falar nisso porque defendendo a seleção brasileira, está defendendo uma nação. Eu, como jogador, prefiro não acreditar nisso.
em que haja que defender. Muda de clube, até é compreensível, olha, vou mudar de clube, vou ganhar mais tanto, o jogador tem uma vida curta, ali com 35 anos você já poucos clubes vão lhe querer, é que todos têm que fazer, ali você também já não ganha milhões muito cedo, também já é um bocadinho tarde, já ganha seu dinheirinho. Eu acho que agora falando de seleção, eu quero não acreditar que isso seja verdade, que alguém prefere o lado financeiro do que representar essa nossa nação. Ok. E você pretende, aí 2015, 2016, ter os projetos de repente na área social ou na área de esportes? Na área de esporte, eu sou uma pessoa muito aberta a diálogo, adoro ajudar. Já mesmo em São Paulo jogando pela equipe de divisão de base, fiz lá, eu como tinha tarde livre, peguei uma quadra lá, reuni uns garotos, dava aula lá de futebol de salão. Tinha um professor que tinha um projeto maravilhoso e não tinha ajuda. Aí o que eu fiz? Fui ajudá-lo e me sentia bem fazendo aquilo. E me sentia muito melhor também em poder fazer isso aqui na minha cidade. Porque há dias atrás visitei uma escolinha, foi uma semana, foi sábado. Visitei uma escolinha e vi ali umas situações ali que você pensa e fala, tanta gente com vontade, tanto talento aqui, e ainda falta ali um apoiozinho a mais porque eu sou aberto ao diálogo, gostava de ajudar num projeto social aqui na minha cidade, em Paulo Afonso, ficaria muito feliz. Ok, então as pessoas que atuam na área de esportes, de repente levar o Diego para visitar alguma dessas escolinhas de futsal, tenho certeza que seria um incentivo muito bom para a garotada. Diego, e quando as pessoas falam assim, jovem, tão cedo, morando longe da família, sem aquela orientação tão próxima, né? Porque sua mãe ficou aqui em Paulo Afonso, né? Bebida, mulheres, né? Tudo isso que permeia aí a vida de muitos jogadores que a gente vê na imprensa, né? Como é que você trabalhou com isso aí? Como é que você lidou com isso? Eu como mencionei, sempre fui muito focado, muito focado, e sempre fui muito ali atento. Quando eu saí, minha mãe permitiu, minha mãe disse, mas ela me recorda como foi hoje. Minha mãe falou assim, olha meu filho, você está indo, mas qualquer desvio que você der, eu chamo você de volta. E aquilo sempre ficou na minha cabeça. Eu hoje tenho 29 anos e nunca usei nenhum tipo de droga. Nunca. Já tive muitas assim, conheço todas, não vou dizer que eu não conheço. Conheço todas, mas nunca experimentei nenhuma. Nunca tive a curiosidade de experimentar, porque eu estava focado em outra coisa, o meu objetivo era outra coisa. E sei do transtorno que causa um entorpecente, uma droga, na vida de uma pessoa. E sempre procurei evitar. A confiança que minha mãe me deu foi aquele empurrão que eu precisava para que nunca tive nem a curiosidade nem de experimentar. Nem cigarro, nem nenhum tipo de droga assim mais pesada. E eu vou colocar comigo que nem ia experimentar nada. Ok, então gente, um recadinho agora do Diego diretamente para vocês, falando para os jovens, né, que eu tenho certeza que independente do bairro que mora, independente da classe social, todos nós estamos de repente expostos a essa situação. Diego tem um recadinho para vocês. Olá pessoal, quero só dizer que mesmo independente de onde viva, do bairro onde mora, da maneira como você leva a sua vida, independente de tudo, droga não lhe traz benefício nenhum. Não só traz desgraça na família da pessoa. Portanto, eu já tive muitas na minha frente, mas nunca tive a curiosidade de experimentar nada. Portanto, galera, drogas, não. Ok. Diego, e pra gente concluir, muitos jovens aqui sonhando em jogar em times maiores, jogar na seleção, jogar fora do Brasil, seja para realizar um sonho, seja para realizar os sonhos da sua família. As escolinhas de futsal e de esportes aqui de Paulo Afonso crescendo o movimento a cada ano, né? Tem alguns organizados pelo secretário de esportes da cidade, tem alguns particulares, tem também a escolinha do CPA, então as crianças estão cada vez mais envolvidas com isso aí.
isso, muitos sonhos na cabeça. Né? O que você pode falar para essas pessoas? Bem, eu gostaria de dizer que teu início já é bom. Você está ali a praticar o esporte, é uma coisa já grandiosa. Você já é um vencedor por isso. Por estar praticando ali o futebol, estar na escolinha. E espero que essas escolinhas conseguir aí torneios ou competições, porque Paulo Afonso tem pessoas muito, muito talentosas. Paulo Afonso sempre teve, é uma cidade que sempre teve muito bons jogadores, posso citar vários, e que não desistam, que continuem. Você vai jogando seu futsal, vai jogando seu futebol de campo, tem ali estudar, que é super importante. É super importante. A educação e o esporte são coisas que tem que estar ali. Se você for bom na escola, você vai ser bom no esporte, porque vai contribuir muito na sua vida. Você ser uma pessoa focada, dizer não às drogas, se apegar um bocadinho mais nos estudos e no que você quer para a sua vida. Eu sempre fui atrás do que eu quis, do que eu quis. Tive a oportunidade apareceu para mim e até hoje não larguei. Espero que apareça aqui em Paulo Afonso projetos. Eu sei que há muitos projetos bons aqui, vejo muito, ainda continuo vendo bastante talento, e que daqui a alguns anos seja você também aqui a fazer uma entrevista e a poder colaborar com a experiência da vida de cada um. Okay. Bom, vocês viram que o Diego disse que Paulo Afonso tem muita gente boa, né? O site Paulo Afonso vai continuar com essa série de entrevistas, né? Esse ano nós completamos 5 anos. Estamos sempre buscando histórias interessantes, como a do Diego. Uma pessoa que, como vocês viram, 12 anos, foi descoberto em Paulo Afonso um grande talento, né? Tanto que vem aí seguindo sua carreira profissional em Portugal. Tenho certeza, Diego, que com a sua determinação e com essa história linda que você tem, conheço sua família, gosto demais da sua mãe, sua irmã, seu sobrinho, assim, acho que você tem uma história de vida, uma história familiar muito bonita. Tenho certeza que você vai muito mais longe, principalmente por causa da sua humildade, né? Quando eu pedi a entrevista, você gentilmente cedeu. Eu vejo a forma como você trata as pessoas, como você recebe as pessoas. Eu acho que a humildade, ela é a base também, pra gente ir cada vez mais longe. Assim, obrigado pelas palavras, mas foi uma coisa muito... Em relação à humildade, eu acho que vem de nascimento, mas sempre, além de nos educar muito bem, e hoje tudo que eu tenho devo a ela. Eu amo minha mãe, quando eu canto que é meu ídolo, é minha mãe, porque tudo que eu faço sempre foi pensando no bem dela, porque eu sei que sendo bom para mim, seria bom para ela. E eu que agradeço também a forma como você me tratou e espero que sempre que precisar, tuas ordens para tudo. Ok. Pessoal, acessem o vídeo, vai estar no YouTube também, Face e no próprio site Paulo Afonso tem. Valeu!